Hydro-Man. Por algum motivo, alguns sites colocam o nome desse episódio como I Cried a River Over You, que seria traduzido como Eu Chorei Rios por Você. Talvez esse tenha sido o nome do episódio durante os primeiros roteiros. Achei engraçado que ao refazerem a dublagem na retrospectiva, acabaram trocando a palavra vilão por gorila. Preciso me esconder. Seria muito fácil para qualquer vilão me surpreender e arrancar minha máscara. Preciso me esconder. Seria muito fácil para algum gorila me agarrar e arrancar minha máscara. O episódio começa com a Aranha lendo uma notícia no jornal sobre um ladrão misterioso. Desconfiam do nosso herói porque somente alguém com poderes conseguiria roubar os locais. Notem que mais uma vez o jornal é de sábado, dia em que o desenho era exibido nos Estados Unidos. Vemos também o ano da primeira exibição do episódio, 1995. Outro detalhe é o nome de Ned Leeds na matéria. No primeiro episódio do desenho, seu nome também aparecia como redator da matéria. Nos quadrinhos, ele é um repórter do Clarim e nos novos filmes, ele é amigo de Peter no colégio. Hydro-Man. Versão brasileira, Alamo. Por que eles não se convencem que eu sou um dos caras bons? De novo, a narração do título e da empresa de dublagem ficam por cima da fala do Aranha. Na parte mais difícil de ouvir, ele fala, mas eu não sou ladrão. Ladrão! Assim como no episódio anterior, o nome dos produtores Avi Arad e Stan Lee não estão centralizados na tela. Acho que estavam tentando colocar o nome deles num local que ficasse mais visível na tela. Nem mesmo pegar um batedor de carteira poderia me animar esta noite. Em inglês, Spider fala ladrão de bolsas ao invés de batedor de carteira. Além disso, ele revela que está em Coney Island, uma área de entretenimento em Nova York, conhecida pelo seu parque de diversões e pelo aquário. Notem que nessa cena, o ladrão usa uma roupa laranja e um colete bege, mas na outra, sua roupa inteira fica bege. No letreiro, a palavra Frankfurter está escrita errada. Esse é um tipo de salsicha muito comum nos Estados Unidos. O Aranha se mostra preocupado com a mutação que seu corpo está passando, lembrando que seus poderes estavam falhando nos episódios anteriores. Talvez eu devesse vir aqui durante o dia e trazer alguém com quem me divirta, como Mary Jane. Não, isso seria compromisso demais pro gosto dela. Eu gostaria de saber por que ela sempre parece tão receosa ao se aproximar. Achei um pouco estranho dizer que Mary Jane não quer se aproximar. Na primeira temporada, além de não se importar com o encontro arranjado pela tia May, ela chamou o Peter para ajudá-la a estudar e vê-la num desfile de moda. Não acho que ir num parque seria um compromisso tão maior assim. Vemos então o aquário ali perto e sua exposição de pérolas raras. O segurança se mostra preocupado, já que estão tendo muitos roubos na cidade. Parece que o peixe troca de cor de uma cena para outra. Pode até ser outro peixe, mas com o timing do corte quase certinho, dá pra desconfiar. Relaxa, cara. Ninguém é louco bastante pra tentar roubar essas belezinhas. O vidro tem 4 polegadas de espessura e tudo ali dentro está submerso e pressurizado. No original, ele fala até de quanto é a profundidade. Fathom é uma unidade de medição, muito usada nos Estados Unidos para indicar profundidade. Aqui no Brasil, pode ser traduzido como uma braça, sendo equivalente a aproximadamente 1,8 metros ou 6 pés. Alguma coisa dentro da água pega o colar de pérolas e ainda consegue destruir uma parede de metal que os seguranças haviam acionado. Só não vi a necessidade de destruir a parede assim. Ele poderia ter sido muito mais sorrateiro para fazer esse roubo dentro da água. Não me diga que as baleias estão fazendo um cozido de moluscos à meia-noite. A fala é diferente em inglês, apesar da adaptação ter sido muito boa. Spider se pergunta se as baleias belugas estão assando um flan à meia-noite. Interessante terem colocado moluscos, já que é uma das coisas que as baleias comem. Agora, quem faria uma coisa tão desagradável como... Parado aí! No original, Spider fala Kemosabe. A palavra é de origem indígena americana, e nesse contexto pode indicar alguém que tem informações ou alguém que se esconde. O termo ficou conhecido pelas histórias do Cavaleiro Solitário, um faroeste que teve histórias em quadrinhos, seriados de TV e vários filmes, sendo o mais recente lançado em 2013. Cara, essa coisa é rápida. Coisa? Dava pra ver a silhueta de um homem. No original, ele afirma que é uma pessoa. Vemos de novo a lanterna no cinto dele, que já havia aparecido no primeiro episódio do desenho. Essa luz também existia nos quadrinhos, sendo usada também para indicar sua localização. Ela aparece pela primeira vez em Amazing Spider-Man número 3. O problema é mirar essa luz sem usar as mãos. Oh, meu sensor aranha é perigo. Hora do show, e eu sou a atração principal. A adaptação ficou boa, mas em inglês ele fala hora de comer e diz também que é o prato principal.
É inútil. Espere um pouco. Os cartuchos de teias de reserva. Notem que os olhos da enguia eram vermelhos, mas na cena do cartucho de teia, eles ficam brancos. Olhe! O Homem-Aranha é mesmo um ladrão! Ótimo. Jameson com certeza vai vender camisetas dizendo que o Homem-Aranha é o ladrão amanhã à noite. Procure pelo seu... No original, o guarda fala lookout, no sentido de tomar cuidado, mas em português, traduzindo no sentido de procurar alguma coisa. Vejam que a poça d'água perde completamente o reflexo assim que Spider pisa nela. É tudo seu, Mary Jane. Dá pra notar pela sombra que o ladrão consegue mudar a forma do seu corpo, então por que ele apareceu correndo no aquário? Você podia simplesmente se esconder e ir embora. Oi, Tigrão. Desculpe o atraso. A propósito, eu vi suas fotos no jornal desta manhã. Primeira página de novo? Muito impressionante. A lanchonete onde eles se encontram é a Coffee Bean, a mesma onde Peter encontraria Felícia no episódio passado. Esse é o local em que os alunos da universidade se encontram nos quadrinhos. Mais um jornal de sábado, com a matéria escrita por Ned Leeds. Aqui, a sua primeira aranha particular, preservada para a posteridade como solicitado. Oh, você é um amor. Sua primeira aranha particular? Isso nem faz sentido. Em inglês, ele usa a palavra gig, que pode ser traduzida como apresentação ou trabalho temporário. Notem que a foto que ele mostra é a mesma daquela propaganda do ponto de ônibus. Quanto te devo? Que tal você pagar os ingressos do cinema amanhã? A dublagem brasileira adaptou a fala para cinema ao invés de Coney Island, para não ter que explicar a localização. Como falamos antes, Coney Island é um bairro de entretenimento de Nova York. Mary Jane recusa o convite para sair, e Peter percebe que a Ruiva está tentando afastá-lo por algum motivo. Tudo que eu pergunto... Mary Jane, telefone pra você e seja rapidinha, senão meu namorado me mata. Obrigada, Liz. Por que o namorado dela ficaria incomodado de Mary Jane usar o telefone? No original, Liz fala que seu chefe vai matá-la. Interessante que dessa vez, quase usaram a palavra kill. A palavra é dita no chamado Pigletting, um jeito, digamos, codificado de falar. Acho que foi uma forma que os roteiristas encontraram para zoar com a censura. Essa é a primeira aparição de Liz Allen no desenho. Nos quadrinhos, a personagem estudava junto com Peter na escola Midtown. Apesar de considerá-la um nerd, ela começa a gostar de Peter, o que acaba deixando Flash Thompson com ciúmes. No desenho, ela não parece ter interesse em nenhum dos dois jovens. Nos quadrinhos, ela não aparece trabalhando como garçonete. Isso é algo que normalmente associamos a Mary Jane. O pai de Liz era dono de um restaurante, então não acho que gostaria da filha trabalhando na concorrência. Uma curiosidade é que a primeira vez que o nome de Liz Allen aparece é no quadrinho Amazing Spider-Man número 4, apesar de ter uma garota loira muito parecida com ela na primeira história em quadrinhos do Aranha, Amazing Fantasy número 15. Mary Jane Watson, a supermodelo fabulosa? Sempre brincando, não é? Em inglês, Mary Jane é chamada de Red, devido à cor avermelhada de seus cabelos. Em português, ao invés de chamarem de Ruiva, não falaram nada em algumas cenas, e em outras falam o nome dela mesmo. Descobrimos então o nome dessa pessoa. Maurice Bench é o nome do vilão Hydro Man, ou Homem Hídrico, como é chamado em português. Seu principal poder é se transformar em um líquido muito semelhante à água, conseguindo assim se espalhar como pequenas gotas e se reagrupar novamente. Ele apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man edição 212. Ele não apareceu tanto em outras mídias, mas podemos citar sua participação no desenho do Quarteto Fantástico de 1994. Hydro-Man! Isso vai esfriar o seu fogo, garoto! Interessante é que esse episódio foi lançado apenas uma semana depois da estreia do vilão no desenho do Homem-Aranha. Encontre-me no saguão do Hotel Seville em 20 minutos, sozinha. Não! Eu não posso encontrá-lo! Eu não posso! Você pode e vai. É inevitável como as marés. Em português, Mary Jane fala que não pode 2 vezes, mas em inglês, ela fala que não pode e depois que não vai encontrá-lo. Apesar disso, ela resolve encontrar com Morris. Nessa cena, o enquadramento ficou errado e uma barra preta aparece à esquerda. Será que eu posso te acompanhar? Eu já sou bem grandinho, eu posso cuidar de mim mesmo. Pare de me seguir, Peter. Preocupado, ele coloca seu uniforme e segue a jovem. Enquanto isso, Bench usa seus poderes para furtar uma roupa. E aqui vemos o Hotel Seville, que Morris havia falado. Ele existe de verdade em Nova York.
O interessante é que o hotel já havia mudado o nome para Carlton Hotel quase 8 anos antes desse episódio ser exibido. Morris entrega o colar roubado do aquário para Mary Jane para tentar impressioná-la. Nosso relacionamento acabou. Você era ciumento, possessivo e tornou minha vida miserável. Me deixe em paz. Pelo menos nunca fugi de você como seu pai fez. Não fale sobre ele. O desenho dá a entender que o pai de Mary Jane a abandonou, e a jovem fica irritada quando mencionam ele. Nos quadrinhos, a coisa é um pouco diferente. Philip Watson era uma pessoa que descontava sua raiva na sua esposa e nas suas 2 filhas. Quando as agressões se tornaram físicas, a mãe de Mary Jane decidiu deixá-lo e levar suas filhas com ela. Enquanto procurava um lugar para morar, ela acabou ficando mais próxima de Anna Watson, tia de Mary Jane e vizinha da tia May. Fomos um engano um para o outro há 2 anos e somos um engano agora. Isso é tudo que eu vim te dizer. Mas, Mary Jane, espere! Ei, espere, eu sei porque terminou comigo, Mary Jane. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro, o estudo, eu era um ninguém. Como ele chegou aqui? No original, Morris não fala sobre isso tudo. Ele comenta que não tem classe mesmo, no sentido de status social. Depois, o Aranha se pergunta como Morris chegou ali antes dele, e não simplesmente como ele chegou ali. Me deixe em paz! Ótimo, faça o que quiser. Eu vou te mostrar do que estou falando bem aqui. Minha nossa! Em inglês, Spider fala Kumbaya. Essa é uma canção que os americanos normalmente cantam em acampamentos. Provavelmente, essa deve ser uma referência ao desenho Eek the Cat, que também passava na Fox Kids. Tanto Eek quanto Spider usam essa palavra para indicar surpresa. Kumbaya, I have all that stuff. Como você fez isso? Se eu estiver bem próximo, eu posso controlar toda a água que estiver ao meu redor. O que você acha? Acho que você está mais louco do que nunca. Essa habilidade de controlar a água ao seu redor sem tocá-la não era utilizada pelo Homem Hídrico nos quadrinhos mais antigos. No Handbook oficial da Marvel, lançado em 1986, era dito que ele não conseguia controlar mentalmente a água ao seu redor, somente incorporá-la a si mesmo. Muitos anos depois, seus poderes acabam sendo ampliados pelo vilão Wizard, fazendo com que ele conseguisse controlar a água fora do seu corpo sem tocá-la. Temos uma pequena reciclagem nesse close no rosto de Morris. Parado aí! O que está fazendo aqui? Um geyser de 300 metros na Praça Washington e você me pergunta por que estou aqui? No original, o Aranha fala que o geyser tem 500 pés, o que daria um pouco mais de 150 metros. Na dublagem em português, ele fala que são 300 metros. Eu disse parado! É o grande herói escalador de paredes frustrado. Hã? Me deixa eu dar uma mãozinha. Escalador de paredes frustrado? Em inglês, Morris pergunta ironicamente se o herói ficou preso. Mary Jane repete que não quer nada com Morris, o que acaba deixando o vilão irritado. Então, vemos a cena que está presente na nova abertura do desenho. Alguém chame a polícia! Não, chame o salva-vidas! A Marinha amargou seu coração em silêncio. Depois da fala zoada das 2 pessoas, o Aranha fala algo completamente diferente do original. Ele faz uma referência ao Namor, o príncipe submarino, usando a expressão Eat your heart out, dizendo assim que Namor vai morrer de inveja dos poderes do Homem Hídrico. Além da relação entre os dois por causa da água, Namor está de certa forma envolvido na criação do Homem Hídrico. Na edição anterior à estreia do vilão, Spider acaba lutando contra Namor devido a um mal-entendido. Então, no acidente em que Morris se transforma, Spider estava de vigia na doca, para evitar problemas com o Atlanteano. Interessante que a versão do Disney Plus não colocou o nome Submariner na legenda em inglês. Em português ainda fica mais bizarro, onde ele fala Marinada morde aqui. Isso não tem nada a ver com você, Homem-Aranha. Cai fora! Não posso. Eles tomariam a minha licença de super-herói. De qualquer forma, há uma lei contra surfar neste parque, seu caipira. É engraçado chamar Morris de caipira, sendo que nos quadrinhos é revelado que ele nasceu e viveu em Nova York. Em inglês, Spider o chama de Dude, que seria traduzido como cara, parceiro, mano ou algo do tipo. Patético! Você acha mesmo que pode com o poder de Hydro-Man? Morris chama a si mesmo de Hydro-Man, um jeito abrasileirado de falar seu nome em inglês. Nessa cena, o enquadramento fica errado, aparecendo uma barra preta à esquerda. Você disse hidrante? Os cães devem adorar você. É Hydro-Man. E esse é o último nome que você vai ouvir. Para alguém novo no meio da vilania, você conhece bem os clichês, pai. O Aranha não perde a chance de dar uma zoada. Em inglês, ele pergunta se o nome do vilão é Homem Hidrante.
Vai ver que não disseram a palavra homem em inglês só por questão de timing da fala, mas deu pra entender o contexto. O nosso aranhazinha subiu até a goteira. A chuva caía pra afogar a aranhazinha. É claro que teria uma referência à música da Dona Aranha, né? Em inglês, a música se chama Itsy Bitsy Spider. Interessante que a dublagem nunca coloca a música como conhecemos, e sim o tipo de tradução da versão em inglês. Será que a equipe de dublagem não notou que era o canto infantil? Colocaram exatamente a mesma cena para o ataque do Hydro-Man. Esqueceu as suas asas aquáticas, caipira? Asas aquáticas fica uma tradução esquisita. Water Wings é uma forma de chamar aquelas boias de braço que as crianças usam. E apesar de ser uma tradução equivocada, pelo menos padronizaram Dude como caipira. Logo depois, reciclam a cena dele entrando na caixa d'água, mas rodando ao contrário. O resultado fica um pouco estranho. Isso é água sob a ponte, mas eu aposto que vai atrasá-la um pouco. Água sob a ponte é outra tradução muito literal. A expressão em inglês indica algo do passado, que não importa mais. Poderiam ter dublado como águas passadas. É melhor encontrar Mary Jane antes que o Don Juan na garrafa o faça. Spider faz uma referência ao personagem Don Juan, criado por Tirso de Molina por volta de 1620. O personagem, que era conhecido por seduzir as mulheres, aparece no conto Trapaceiro de Sevilha. Vai ver por isso decidiram usar o nome do Hotel Seville nesse episódio. A parte em que ele fala da garrafa, além de ser uma zoeira com o fato de ser um recipiente usado para guardar líquidos, é uma referência ao gênio da lâmpada na história do Aladdin, que ao ser libertado, concederia os desejos da pessoa que o libertou. Relaxe, sou eu. Poderia me pôr no chão, por favor? Desculpe, eu só não queria que fosse fácil pra ele te encontrar, senhorita. Watson, Mary Jane Watson. Pelo menos ele mandou bem fingindo que não conhecia Mary Jane. Dá pra notar que a Ruiva está nervosa. Olha a patada que ela dá. Eu sei quem você é. Eu tenho TV. Quem é aquele cara? O nome dele é Maury Bench. Fico embaraçada em dizer. Eu costumava sair com ele no colégio. Ele parecia muito legal a princípio, mas acabou se tornando um grande erro. Ai, eu sempre erro. Não está errado, mas é esquisito dizer embaraçada, sendo que existe a palavra envergonhada. Isso tudo por causa da palavra embarrassed em inglês. Depois, ao invés de falar eu sempre erro, na versão original ela fala ironicamente que sabe escolher namorados. Sabendo que o Homem Hídrico vai atrás de Mary Jane, nosso herói deixa um rastreador com a Ruiva para saber onde ela está. Peter vai ao laboratório da faculdade testar uma solução para derrotar Morris. Notem que o tubo de ensaio que ele usa acaba se movimentando sozinho durante a cena. Peter vai para Coffee Bean perguntar para Liz Allen onde Mary Jane está. A loira diz que ela está se escondendo na sua casa. Enquanto isso, Hydro-Man mexe na bolsa dela e vê sua carteira de motorista. Nos Estados Unidos, essas carteiras têm um endereço residencial das pessoas. Interessante que na carteira está escrito que seus olhos são verdes, mas na cena anterior mostra os seus olhos azuis, assim como são os quadrinhos. Eu só achei estranha essa cena. Mary Jane estava com o rastreador, então Peter sabia onde ela estava. Ele só precisaria conversar com Liz para manter as aparências. Outra é que Morris não iria mexer na bolsa de Liz se ele não tivesse ouvido a conversa dos dois. Isso quer dizer que por coincidência ele estava passando por ali no momento certo e conseguiu descobrir o local. Acho que não somos tão diferentes, hein, papai? Quando as coisas ficam difíceis, eu também saio correndo. Mas não por muito tempo. A diferença entre nós é que eu não vou correr mais. Mais uma vez, o desenho dá a entender que o pai de Mary Jane simplesmente abandonou. Morris consegue encontrá-la entrando pela torneira. No mesmo momento, Peter chega ao endereço e a vê sendo levada por uma onda gigante. Então, quase que instantaneamente, ele coloca o uniforme e vai atrás dela. A cena de Spider foi reciclada do episódio do Escorpião. O Homem Hídrico leva a Ruiva para o mar, tornando quase impossível encontrá-los. Meu sinalizador aranha! Para variar, o aparelho acaba sendo inútil nesse episódio. Interessante que aqui ele foi chamado de sinalizador aranha, e não rastreador aranha como nos outros episódios. Eu não sei quem construiu você, mas o meu rastreador de aranha vai descobrir de onde você veio.
Muito interessante essa ideia de Morris, colocando Mary Jane em uma bolha para que ela não ficasse sem ar dentro d'água. Notem que a cor da sua forma líquida mudou. Agora está mais azul, possivelmente porque está de dia. Antes, a cor era mais cinza. Ele então mostra para a Ruiva tudo que roubou usando seus poderes. Como você ficou desse jeito? Lembra-se de quando fui expulso da escola? Depois disso, meus pais me fizeram alistar na Marinha. E disseram que era para eu me manter afastado de problemas. Mas você estava certo em me desprezar, Mary Jane, porque eu não tinha nada. No original, Morris usa a palavra dump, que nesse caso significa terminar o relacionamento. Não seria exatamente desprezar. Mesmo depois de ser transferido para as pesquisas espaciais, eu ainda era um perdedor. Espaciais não, eram especiais. Esse fato não teve nada a ver com alienígenas. No mês passado, um milagre aconteceu. Alguma coisa nas profundezas da Terra me transformou de nada para alguma coisa. Eu tenho poder! Agora eu posso ter o que quiser! Mary Jane fala que não é uma coisa a ser possuída e que nunca amou Morris, o que deixa o vilão completamente irritado. Eu vou inundar a cidade! Forçar todos a fugirem! Vou mantê-la somente para nós dois! Para sempre! Acredito que por motivos de censura, ele teve que falar que vai forçar todos a fugirem, e não afogar todo mundo com a onda gigante. E reciclaram a cena de Mary Jane chocada. 3 minutos submerso, ganhei minha medalha de mérito. Spider faz zoeira com as medalhas de mérito que os escoteiros ganham ao realizar algumas tarefas. Não sei se segurar o ar debaixo d'água é uma delas. Ainda não percebeu, Homem-Aranha, que sua teia é inútil contra mim? Sim, por isso fiz essa nova fórmula só pra você. Pelo que parece, a teia especial não funcionou logo de cara só porque o formato e o fluxo eram diferentes. Até onde eu sei, seus atiradores de teia só cabem um cartucho por vez, e na cena mostrou ele atirando com as duas mãos, então o primeiro tiro foi com a teia especial. Ele está morto? Não, ele está paralisado. Ele está morto? Em inglês, ela só pergunta se ele está bem. Já sabemos como a censura americana é chata quando se trata de falar de morte. Eu misturei um poderoso coagulante com o fluido da minha teia, um que reagiria com o H2O no corpo dele e se tornaria um agente poderoso. Ao invés de falar agente poderoso, o Aranha fala de um agente endurecedor em inglês. Digamos que a explicação original fica mais concreta. Basicamente, eu atirei gelatina em pó dentro dele. Vamos dizer que ele está recebendo sua merecida sobremesa. Merecida sobremesa ficou ótimo. No original, ele também faz uma zoeira por causa do pó de gelatina, usando a expressão just desserts, que significa ter o que merece. A palavra dessert pode ser traduzida como sobremesa também. Como encontrou a gente? Quando eu avistei o reservatório, eu descobri que ele poderia passar por esses canos e chegar a qualquer lugar na cidade. Extintor de incêndio dos bancos, torneiras de cozinhas, bebedouros. É meio engraçado quando ele fala extintor de incêndio, porque a primeira coisa que vem na cabeça é esse aqui, que é completamente lacrado. Em inglês, ele fala algumas coisas diferentes. Ele diz cofre de bancos, esguichadores automáticos, pias de cozinha, e esse último que ele fala parece ser aquele esguichador de água para limpar os dentes, que normalmente os dentistas usam. Hydro-Man se liberta e começa a lutar contra o Aranha. Enquanto isso, Mary Jane aproveita para fugir. Temos aquela reciclagem de sempre, para ter alguns segundos a mais de luta. Achei legal essa cena com Morris sendo atropelado e voltando ao normal. Será que a censura encrencou com essa parte? Oh não, Mary Jane! Ela sumiu! E ele pra onde foi? É como uma agulha num palheiro. A dublagem brasileira ficou até melhor nessa cena. Em inglês, Spider simplesmente pergunta qual cano, podendo dar a entender que Mary Jane entrou pelo cano. A Ruiva se esconde numa fábrica de reciclagem e começa a jogar coisas em cima do Hydro-Man, o que acaba deixando o vilão mais fraco. Ei, você não é daqui! Dá o fora! Deve ter sido o funcionário de trás que falou essa frase, apesar da boca dele praticamente não mexer enquanto ele fala.
Mary Jane joga algum tipo de pó em cima de Morris, e ele ainda cai na esteira de uma fornalha. Você ainda não percebeu que não pode me derrotar? Eu não preciso, tolinho. Ela já conseguiu. O Aranha chama ele de tolinho, mas no original ele fala slick, uma forma de dizer que algo é escorregadio por estar molhado. Ela te levou pra longe da água que te alimenta. Você mal consegue se segurar, amigo. Você está quase ausente de você. Quando Morris percebe que não vai conseguir a ruiva para si, ele fica irritado mais uma vez e dá seu último ataque. Essa cena é a mesma da abertura do desenho. Ele está evaporando. Isso significa que ele... Não necessariamente. H2O é o mais delével entre os solventes pela sua própria corrosividade. Cara, agora você pareceu meu amigo Peter Parker. Ei, não me insulte. Delével pela sua corrosividade? Que comentário mais rebruscado! Em inglês, Spider fala que dentre os solventes, a molécula da água é conhecida pelo poder de se auto-atrair. Então, como o corpo líquido de Hydro-Man parece muito com a água, mesmo desintegrando todo o seu corpo, suas partículas podem facilmente se juntar novamente. Oh, droga! Eu não consigo acertar! No original, ao invés de falar que não consegue acertar, Peter fala que tem algum tipo de trapaça nesse jogo. Então deixa eu colocar as coisas em ordem. Esta mulher encara o mais poderoso supervilão sem nem mesmo tremer um pouco. E eu, o senhor super-herói, estou preocupado em estar doente. Essa doença que Peter comenta é aquele problema do episódio anterior, que seus poderes estavam falhando. É até fácil esquecer disso durante o episódio. Talvez eu possa aprender uma ou duas coisas com ela. Ao vencedor! Fique ao meu lado, Tigrão, e eu te ensino a vencer o desconhecido. Vencer o desconhecido foi uma boa adaptação, mas em inglês ela fala sobre vencer mesmo com poucas chances de sucesso. A Luna escapa de ladrão misterioso. Homem-Aranha está vivo. Me desculpe pela chuva, mas parece que só tem tido problemas com água ultimamente. Sabe, no momento isso não parece mesmo um problema. No título da notícia, temos a palavra co-ed. Essa é uma forma antiga de se referir a uma estudante do sexo feminino num local de ensino que aceita pessoas de sexos diferentes. Novamente, o jornal tem a data de sábado de 1995, mas dessa vez, quem escreveu a notícia foi o Robbie, o editor-chefe do Clarim. Parece até que Ned Leeds não gosta muito do Aranha, porque todas as notícias com seu nome incriminavam o Aracnídeo, enquanto a única que o coloca como herói foi escrita por outra pessoa. Nos créditos, escreveram Allen com E. Alguns quadrinhos apresentam esse sobrenome com a letra A e outros com a letra E. O episódio foi baseado principalmente no quadrinho Amazing Spider-Man edição 212, que marca a estreia do vilão Hydro-Man, mas com algumas diferenças. O desenho conta que o vilão tinha sido expulso do colégio e alistado na marinha, quando um acidente o puxou para a água e algo nas profundezas do oceano deu poderes a ele. Já nos quadrinhos, Morris era um simples tripulante de um barco. Durante um teste mal sucedido de um gerador, Spider empurra caixas para salvar quem estava no local, mas acaba jogando Morris dentro da água. A energia do gerador, junto com os gases vulcânicos presentes na água, acabam alterando seu corpo e o transformando. A relação do personagem com Mary Jane não existe nos quadrinhos. O máximo que pode ter acontecido é esse momento em que ele vê uma ruiva no chuveiro enquanto procurava o Homem-Aranha. A maneira que Hydro-Man é derrotado é praticamente a mesma dos quadrinhos, mas lá é o próprio Aranha que faz o vilão gastar suas energias, fazendo com que ele encostasse em roupas e em papéis, além de aguentar o calor da cidade de Nova York. Ao contra-atacar, ele acaba espalhando a água do corpo dele, que evapora. Existem relatos que o vilão desse episódio seria originalmente o Homem-Areia. Porém, o personagem não pôde ser utilizado no desenho, porque seria vilão de um filme que acabou nunca sendo produzido. Com isso, John Semper decidiu usar o Homem Hídrico, que é um personagem de poder e intelecto muito parecido. Até mesmo nos quadrinhos, eles comentam dessa semelhança. Curiosamente, o Aranha faz uma piada sobre o Homem Hídrico e o Homem-Areia se juntarem, o que realmente acaba acontecendo em Amazing Spider-Man 217. A separação dos dois ocorre somente em Marvel 2-in-1 número 86. Pelo que parece, a censura não gostou muito do tema desse episódio. Dizem que os roteiristas do desenho receberam uma chamada da BSNP, dizendo que era inaceitável mostrar o Homem Hídrico perseguindo a Ruiva. Mesmo assim, conseguiram que o episódio fosse exibido. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores. Apesar de todos os problemas, estou fazendo o possível para trazer os vídeos o mais rápido possível. Em breve, os mutantes chegarão ao desenho. Até a próxima!